Gente querida do Terror Nadna, sou o Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje vamos conversar sobre o quê? Senhor Romário, bom dia. Meu nome é Cláudio, nome fictício. Mas antes de começar o meu relato, eu quero que todos se coloquem no meu lugar na época. Imaginem, 16 para 17 anos, era complicado conseguir trabalho porque tinha sempre o fantasma de ser recrutado para o serviço militar. As empresas grandes não pegavam ninguém. Então, eu queria trabalhar. Eu estudava à noite, estava terminando meu ensino básico, fundamental, não sei como falam hoje, porque na época eu fazia o científico mesmo. Porque o primário era do 1º ao 5º ano, depois vinha o ginásio, que era a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série. Para sair do primário e entrar no ginásio tinha um exame de admissão, não era todos que conseguiam. Depois automaticamente ia para o último período, que eram 3 anos, que tu podia escolher um curso técnico ou científico, o clássico. A diferença entre científico e clássico é que o clássico era aquele que queria mais, sabe, essas coisas de letras, geografia, história, filosofia, quem queria ser professor. Já o científico era aquela coisa assim mais básica, assim, a matemática mais pesada, né? E o técnico era específico de uma profissão. Tudo bem. Mas eu estava terminando o científico, não sabia se faria o vestibular, não sabia nem se teria condição de cursar uma faculdade. Então eu queria trabalhar, eu queria ajudar meu pai, eu não queria ser chamado de filhinho de papai, de bunda mole, de sanguessuga. E olha que meu pai nunca me obrigou a trabalhar, mas eu queria mostrar para ele que a barba que nascia na minha cara era de homem, e homem também nas atitudes. Então eu bati em várias empresas. Quando eles olhavam a minha idade: ah, você completa 17 anos agora? Assim, então, poxa, gostamos muito, você foi bem na entrevista, no psicotécnico, tem boa desenvoltura, mas faça o seguinte, lá pelo final do ano, se você não for recrutado para o exército, aparece aqui que terá o seu emprego. Diga: muito obrigado, mas o que eu vou fazer até lá? Foi quando eu, no hospital municipal, gigantesco, eu consegui trabalho. Senhor Romário, IML Necrotério. Olha, hoje parece que tem setores diferenciados, de repente não é num hospital, não é aqui, eu não sei. Eu estou falando de muitos anos atrás. Eu ainda puxo um pouco da memória, tentando trazer aquilo que eu vivi para a realidade de hoje. É complicado, o mundo mudou muito. Quem igual a mim carrega esses cabelos brancos e já está aqui há mais de 6 décadas, sabe que essas mudanças meio que impactaram a nossa forma de saber o que é certo, é errado, o que ainda está em uso e o que ainda não está. Então eu peço, por favor, se eu cometer alguma gafe na informação que passar, releve. Mas eu consegui meu trabalho. Eu estava feliz. Eu iria trabalhar no Hospital Municipal IML Necrotério. Nunca fui dos mais assustados, não. Nunca fui muito ligado a paranormal, sobrenatural, vidas paralelas, vida após a morte. É o tipo do assunto que eu não era nem contra nem ao favor. Muito pelo contrário. Eu não pensava a respeito, eu levava a minha vida. A minha vida era o meu colégio, era a minha família, era a minha namorada, era o meu futebol. Sabe? Um jovem de cabeça boa, leve, tanto que irresponsável. Mas eu fui para o trabalho. Quando eu me deparei com a realidade do que eu iria fazer, eu confesso que fiquei meio arredio, meio que assustado. Porque o ambiente de trabalho em si era mórbido. Era mais para o porão, para o subsolo do prédio, sabe? Era aquela porta assim que o cara já saía direto para a funerária. Na época não era nem funerária, era direto para casa, porque eles eram velados em casa antes de serem enterrados. Então tinha aquelas geladeiras onde os corpos ficavam.
Então eles eram recolhidos quando vinham assim de acidentes ou até mesmo de crimes, e chegavam ali numa quantidade respeitada. Sempre tinha um hóspede novo, como dizia o meu camarada, o Silvio. O Silvio trabalhava ali há uns 8 anos. Aquilo já era natural para ele, sabe? Até comentários meio estranhos diante dos corpos, quando aparecia uma moça bonita, ele vinha, olha que gatinha, olha que estrago, olha que... Sabe, essas brincadeiras que eu não gostava muito. Ali não era nem questão de superstição, era questão de respeito. E eu confesso também que depois de uma semana trabalhando, estava difícil de dormir, eu tinha sonhos esquisitos, é impactante. Mas o Silvio e os demais colegas, que nós trabalhávamos à noite, e éramos entre 3, e tinha também um médico responsável, um médico legista. E eles faziam muita brincadeira. De repente, no início eu critiquei, mas depois fiquei pensando, poxa, legal até. É uma maneira da gente não prestar atenção na realidade do que a gente faz. Porque era duro, era uma coisa triste. Chegava aquele corpo sem vida, às vezes destroçado. E quando os familiares chegavam para identificar, sabe, aquela minha alegria de viver, eu não vou dizer que eu me tornei um cara triste, mas eu comecei a ver o mundo de outra forma, uma outra realidade, era meio que impactante. E também comecei a despertar em mim um certo medo. Bom, eu lembro um dia que eu estava ali fazendo a minha parte, no meio ali de alguns corpos cobertos de lençol e coisa, e o Silvio, de propósito, jogou uma espátula no chão. Fez, cara, pensa num cagaço. O médico legista estava ali, junto. Aí ele brincou, opa! Segura o coração que está saindo pela porta. E eles deram risadas. A Marina é a menina que trabalhava com a gente ali, ela era mais na dela. Mas se bem que meio mórbida, ela era meio mórbida, ela parecia até que de alguma forma ela curtia aquilo tudo, mas o sonho dela, ela trabalhava ali não por acaso, ela queria seguir carreira mesmo, ela queria ser médica, ela queria fazer necrópsias, que é aquela história, né, seu Romário, tem gosto para tudo. Eu queria ganhar meu dinheiro e o mais rápido possível sair dali, mas cada um. E já Silvio não queria nada, ele queria brincar, ele achava tudo engraçado. E o médico legista, se queria ou não queria, o querer era indiferente, porque ele já estava com uma certa idade, a sua vida seria aquilo e tudo bem. Aí eu comecei a perceber que nos horários assim, que estávamos só nós, eles começavam a contar aquelas histórias assustadoras de experiências que diziam ter vivido, ou que colegas viveram. Mas eu não sabia se aquilo ali era normal entre eles. Eu não sabia se aquilo ali realmente era verdade, se era para descontrair ou se era para apavorar o novato, para curtir com a cara do novato. E se a ideia era essa, eu vou dizer uma coisa, eles conseguiam. Eu comecei a ter medo. E eu percebi que eu não estava muito legal no dia que eu fui no banheiro. Cheguei, acendi a luz e tinha um espelho do lado. Quando eu acendi a luz, olhei no espelho, eu dei um grito, porque eu vi a minha imagem. Achei que era uma alma penada que estava ali e não deveria estar. Nossa! Dei azar que Silvio viu a cena, mas eles riam. E o tempo foi passando. E certa noite, seu Romário, chegou o cadáver. O cadáver de um homem que tinha uma fama terrível. Fama de ser estuprador, fama de ser assassino, mas ele era mesmo. Sabe aquele sujeito assim, com muitos crimes nas costas? Ele era pé de pato, que a gente chamava de pé de pato, não sei como é que chama na sua região, aqueles matadores profissionais. Ele era gente, não ser humano. E ninguém sabe o que aconteceu, ou como aconteceu, ou quem fez acontecer. O cara chegou ali todo furado de bala, já com cheiro. Demoraram para encontrar o corpo.
Aí aquela história, né? Colocamos lá em cima daquela mesa, o legista fazia uma série de procedimentos, Marina anotava, Silvio ia acomodando tudo, já escolhendo uma gaveta para colocar, porque a coisa estava meio lotada, naquele dia a noite tinha sido festiva. Eu fazia a minha parte também. Aí teve um determinado momento que o legista me chamou para sair ali, de onde a gente estava, naquela sala grande, com aqueles corpos ali. Estava aguardando até um pessoal da polícia. Aí saiu Marina, saiu o médico. Aí, como quem não quer nada, o doutor disse para mim: vai lá e pega tal instrumento, assim, 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 vai. Aí a Marina estava saindo, o médico falou: não, Marina, deixa ele lá. Tudo muito normal. Eu fui, e ao entrar assim, parecia até uma coisa estratégica. Estava em cima da mesa, estava na mesa ali, tá? Maca, mesa, coberto com um lençol, o tal do marginal. Aí quando eu chego na sala, que eu estou procurando aquilo que fui buscar, aquele marginal simplesmente senta, levanta assim, senta embaixo do lençol e faz um zumbido. Abro um parênteses para conversar com você que chegou até aqui, agradecendo por prestigiar o canal e fazendo um pedido, prometendo ser o mais rápido possível para não aborrecê-lo e não tomar o seu tempo. Sei que é chato cair na vala comum, mas me obrigo a pedir por ser muito importante ao canal. Se você se identifica com o Terror Nadina, se gosta do nosso conteúdo, se considera fazer parte da família Nadina e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. É fundamental para nós. Também deixe o seu like, clique em sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Compartilhe, comente, participe, convide amigos. Registre sua presença, assim o YouTube saberá que o Terror Nadina atrai o interesse de muitas pessoas, quem sabe nos liberando das amarras dos algoritmos que estamos presos até agora. Precisamos alcançar as metas mínimas impostas pela plataforma Canais Recém-Criados, 1000 inscritos, 4 horas de visualização ano. Só conseguiremos com a sua ajuda e contamos com você. Recado dado, voltemos ao relato. Seu Romário, o senhor sabe o que é assombração? O senhor sabe o que é assombrado? Então pensa num cagaço assombroso. Eu dei-lhe um berro e saí correndo porta fora. Quando eu chego do lado de fora, tá a Marina, o médico legista e mais 2 enfermeiros que foram chamados para assistir a cena. E eles riam da minha cara. Eles riam da minha cara. Sabe aquela brincadeira, ideia de jirico mesmo, que o coração vem na boca? Aí passou aqueles primeiros instantes, eu com raiva, eu querendo dar porrada em todo mundo, mas não podia. Ali estavam meus chefes, meus colegas, eu tinha que entender que aquilo era uma brincadeira normal no ambiente. E claro, estavam todos ali, menos Silvio. E eu disse: aquele filho da puta. Aí um dos vermelhos falou: ih, vai sobrar pro Silvio. E eu voltei. Senhor Romário, quando eu voltei, o corpo estava deitado ainda, coberto. Aí eu entrei e falei assim: seu filho da mãe, agora tu vai ver comigo quando eu tiro o sol. Silvio estava deitado, morto, com os olhos arregalados e com o pescoço quebrado. Eles vieram atrás de mim para ver qual seria a minha reação, como seria a briga, ou até para defender Silvio, porque eu estava... Marina deu um grito: mas o que é isso? O médico já chegou, começou a procurar sinal de vida, não tinha sinal de vida nenhum.
Aí procura daqui, procura dali, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Foi quando veio a pergunta: cadê o corpo do criminoso? Aí um olhou para o outro e pensaram: Silvio deve ter colocado uma daquelas gavetas ali para fazer a brincadeira, vamos procurar, procura daqui, procura dali. Não estava. Foi quando um dos enfermeiros, mais no canto assim, ele foi olhando e coisa, ele disse: achei. Achei. O corpo do sujeito, que era um sujeito gigantesco, que até de tamanho batia com o tamanho do Silvio, que era um naca de um sujeito também. Era impressionante um homem daquele tamanho ser bobo daquela forma. Mas o sujeito estava nu, deitado de bruços, no chão, no canto da parede, atrás da última mesa que tinha lá. Nós chegamos, ninguém entendia nada, todo mundo ficava se olhando. O que está acontecendo aqui? Marina descontrolada, ela chorava, porque afinal ela era muito amiga de Silvio, que até tinham certas histórias, que de repente tinha um relacionamento ali não oficial, porque o Silvio era um cara bonitão, então ele mexia com as meninas, mas ela tinha um noivo. Mas o desespero dela foi grande, os enfermeiros já subiram, já vieram mais pessoas, já foi aquela história toda. Eu já saí para o campo e de repente pairou sobre mim uma situação pesada, porque eu fui o último a sair daquela sala. Eu tinha que explicar o que eu tinha visto. Só que daí aquela brincadeira, aquela história começou a não ter sentido. Que a forma que eu saí, eu podia estar disfarçando. Agora também não fazia sentido. Eu, pequenininho do jeito que era, conseguia dar cabo de Silvio aqui, o enforcar. E o que menos fazia sentido era aquele corpo deitado no chão, de bruços, um corpo putrefato, que deve até ser preparado para tirar o cheiro já adiantado de putrefação. Nada fazia sentido. Nada. Também a tal da brincadeira ficaria muito ruim se saísse ali daquele setor privado. Olha, onde já se viu está brincando com cadáver. O que seria se a notícia chega na cidade, como os familiares, sabe? Aquela coisa toda, como a polícia. Ficou uma situação muito ruim. Eu fui afastado do trabalho. Várias vezes tive que comparecer à delegacia, mas era menor de idade. Eu tinha só que testemunhar, eu contava sempre a mesma história, era uma história esquisita, mas que tinha tudo a ver, tinha sua relevância dentro daquilo que eu era, dentro daquilo que eu demonstrava. Ali eu fui perceber que eu era apenas uma criança que me achava adulto. Eu não fiquei nem 2 meses naquele hospital. Aí fui demitido. Fiquei muito chateado. Mas recebi um cala-boca. Um cala-boca bom. Que seria o equivalente assim, a uns 5 salários a mais. Só que eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Eu não conseguia entender ou saber se quem levantou naquela hora tinha sido Silvio ou o tal bandido. Mas se o bandido estivesse morto do jeito que estava, poxa, o cara estava estragado, o cara foi encontrado depois de dias. Como ele teria se levantado? Será que Silvio estava preparando a brincadeira? Eu cheguei antes da hora. Aí quando cheguei ali, o tal do bandido levantou, eu saí correndo. Aí quando o Silvio entrou, viu aquela cena, ele foi enforcado, teve uma briga, sabe, tudo era teoria, mas nada dava certo. Uma briga de 2 homens daquele tamanho, as mesas estariam tudo colocadas no chão, quebradas, outros corpos no chão, sei lá, uma bagunça. Mas não, estava tudo certo, estava tudo perfeito. Nem os policiais conseguiram chegar a um denominador comum. Bom, o pescoço do Silvio, quando
eu fiz exames, né, de, como é que chama, aquela impressão digital. Não tinha nada no pescoço dele. Tinha nos outros lugares tinha as minhas impressões, mas não tinha. E o mais interessante, não tinha impressão digital nenhuma. E como um corpo duro, morto, sai, enforca, vai andando, cai todo torcido, não fazia sentido. O inquérito, eu não sei que fim deu, porque abafaram. Mas a minha vida virou do avesso. Eu tinha que tentar entender o que aconteceu. E eu fui atrás. Eu ouvi muitas explicações, ouvi muitas histórias, eu fui em vários centros, várias doutrinas. Eu fiz uma investigação minuciosa sobre a vida pregressa de Silvio, não tinha absolutamente nada de ruim, era um menino bobo, mas gente boa. Eu fui atrás da vida do tal assassino. Nossa, o cara era um bandido de marca maior, o cara era um monstro. Realmente muitas histórias me contaram muitas possibilidades. E uma delas é que esse monstro não era, digamos assim, desse mundo, não tinha nada a ver com extraterrestre. Mas que aquele monstro, ele era soldado do mal. Ele era o pior dos piores entre os piores seres vivos. Ele tinha um espírito, uma alma diabólica. Ele não era a encarnação do Mestre das Trevas, não. Mas ele era um dos seus soldados mais próximos. E ele tinha necessidade de matar. E ele se achava imortal, que ninguém poderia atingi-lo. E ele que sofreu uma tocaia, não de policiais, mas de vagabundos do mundo dele. E ele perdeu a vida, ou seu corpo perdeu a vida, num tiroteio muito grande, mas uma coisa, sabe, uma troca de agressões, aquela coisa, tudo que ele estava sempre acostumado a lidar, mas nunca aconteceu nada, mas tinha uma bala assim, pegou na cabeça. E ele, com certeza, deixou de estar entre os vivos sem saber que estava morto. Isso me falaram. E aí, ele despertou deitado naquela cama. Mas como pode alguém despertar? Não existe uma explicação. Como pode alguém que morreu despertar dentro do seu corpo, ou seja, ele ressuscitou? Não, ele não ressuscitou. Seu corpo permanecia sem vida. Mas ele, numa força do mal descomunal, de alguma forma saiu igual um zumbi, conseguindo movimentar aquele corpo. E nesse momento, ele viu o meu amigo Silvio deitado, coberto de um lençol, na cama que ele deveria estar, mas que Silvio deve ter retirado ele e colocado em outro local, para fazer a tal da brincadeira. Talvez até nessa movimentação, nessa energia toda, ele tenha despertado. Aí quando o Silvio ouviu o barulho da presença dele, tentou levantar. Quando tentou levantar, ele foi estrangulado. E depois de cometer mais um assassinato, aquela coisa, procurou como sair. Só que ele não tinha mais, sabe, aquele movimento, ele não tinha mais aquela coordenação motora, ele foi caminhando, ele foi meio que, sabe, travado e coisa. Aí chegou na parede, meio que tateando, sei lá, se o tiro na cabeça, se ele estava cego, não sei, é um devaneio, é uma loucura. Aí chegou um momento que ele caiu
caiu e não pertencia mais àquele corpo. Agora, se ele saiu como espírito e foi para algum lugar, não dá para dizer. Se ele de fato morreu ali na concepção, indo para outro universo, como acontece com todo mundo, nada dá para explicar. Como também não dá para explicar o fato de eu estar na minha casa, depois já de meses passados, final do dia, todos já dormindo, eu estudando, porque resolver assim fazer vestibular para direito, eu queria ser delegado de polícia, uma vocação que surgiu do nada, e ter sentindo um vento entrando pelas minhas costas, porque a janela estava aberta, estava muito calor naquele dia, meio que esfriou, eu vi as cortinas. Aí eu tentava olhar para trás, não conseguia. Eu tinha a presença, sentia a presença de uma criatura e um cheiro horroroso. O mesmo cheiro que eu senti do corpo daquele vagabundo. Desculpa Deus de falar assim, mas não tem como eu dizer de outra forma. Quando ele chegou no necrotério, jogado naquela caixa, para que a gente pudesse dar um jeito no corpo dele, porque ninguém sabia o que ia fazer com ele, estava todo mundo dando graças a Deus que ele tinha ido para o inferno, mas pelo jeito ele não foi. Ele cometeu mais um crime e ainda andava por ali. E o que aquilo estava fazendo na minha casa? A minha família em risco. O que aquele monstro estaria fazendo na minha casa? Só que eu não tinha certeza que era ele, porque eu não vi. Ele estava nas minhas costas. Aí eu pensei, será que o resto da minha vida vai ser esse inferno, sendo perseguido por essa criatura? Por que eu? Por que eu? Foi quando eu ouvi a pior versão, que na verdade, quando eu entrei naquela sala, que eu estava procurando os objetos, que eu vi aquele corpo levantar, eu lembro que eu entrei em choque. E para mim foi uma fração de segundos. Aí o pior veio na minha mente. Tudo fechava com outras versões. Silvio chegou, pegou a mesa onde estava o cidadão, jogou para um canto, pegou a outra vazia, colocou ali, pegou o lençol, deitou, ficou me esperando. E nesse pega aqui, pega ali, joga lá, esse espírito, seja lá o que for, despertou. E quando eu cheguei ali e vi aquela imagem de Silvio levantar, o que eu considerei choque, susto, um branco, uma fração de segundos, na verdade foi uma possessão. Aquele monstro se apossou de mim, usou meu corpo para assassinar Silvio. Aí o que explicaria o corpo daquele cara deitado no canto lá? Talvez até no que Silvio fosse colocá-lo num lugar para esconder coisa, ele tenha caído, aí eu não consigo perceber. Mas essa versão, essa possibilidade me deixou apavorado. Estaria eu condenado a ser cavalo de um assassino, com ele usando o meu corpo para realizar seus desejos macabros? Pensa num desespero, senhor Romário. Pensa num desespero. Mas como diz aquele que sabe,
toda a força do mal em cima da gente, ela cria uma força do bem superior para nos defender. Basta nós acreditarmos, entendermos sim que podemos estar sendo alvo de algo que a gente não pode combater sozinho e procurar se cercar de pessoas, de mestres, de mentores que realmente podem nos ajudar. E por incrível que pareça, aquela presença daquele ser na minha vida aconteceu uma segunda vez. E o meu medo era, será que eu saí? Fui pra rua matar alguém, fazer um crime, sabe? A gente fica... E no amanhecer da segunda aparição, ou da segunda vez que ele deixou que eu sentisse sua presença, eu de manhã cedo levantei para ir na padaria. Aí comprei o pãozinho e tinha, sabe, aqueles docinhos, aqueles sonhos saindo na hora. Eu resolvi tomar meu café aqui. Aí pedi um sonho, estava tomando um café. Olhei no fundo assim, tinha uma senhora me olhando. Mas ela me olhava de uma forma assim que eu sentia a presença dela. Aí ela veio chegando até a mim, sorrindo, e disse uma frase marcante. Ela disse: você não está só. O que aconteceu não foi coincidência. O seu destino já estava traçado por ser você quem é. Procure-nos, que nós iremos ajudá-lo. Aí eu perguntei assim, procurar quem? Quando eu perguntei procurar quem, tinha uns dois senhores tomando café comigo, assim, você está falando comigo? Quando eu olhei, a senhora não estava mais ali. Eu fiquei todo sem jeito, que eu vi os olhares de todo mundo na padaria. Foi o grito que eu dei, procurar quem? Eu saí dali, fui para casa, deixei o pão. Eu queria ver o sol, ver a luz. E fui na barranca do rio, perto de casa. Fiquei ali vendo a água passar, a água passar. Foi quando de repente, do outro lado da rua, eu vi um prédio com uma placa, que eu não vou citar a placa. Não vou. Porque eu não quero identificações. Eu sei que aquela placa ali veio algo tipo uma proteção dentro de mim, uma coisa. Eu digo, será? Aí fui até a placa, peguei o endereço e segui em busca da proteção prometida. E quando eu cheguei lá, eu fui atendido por uma moça. E a moça olhou para mim e disse: ainda bem que você veio. Eu perguntei para ela, como assim? Ela sorriu e me falou: seja bem-vindo ao lugar que você pertence. E senhor Romário, aquele jovem que eu comentei no início, não existe mais. Mas não existe mais só porque eu passei dos 60, não. Não existe mais porque ele deixou de existir exatamente no momento que eu encontrei aquela moça. E até hoje, nós continuamos os nossos trabalhos para combater o mal que a maioria esmagadora dos seres vivos não consegue enxergar. Temos vitórias, temos derrotas. Mas o que eu posso dizer é que ele existe. E se eu posso concluir,
deixando não um conselho, mas um aviso. Jamais brinque com o que você não conhece. E jamais se permita conviver em ambientes que você não está preparado. Conheci muitos mentores, espíritos de luz, responsáveis por me passarem o conhecimento que eu precisaria ter para continuar minha caminhada. Mas a minha grande curiosidade, o meu grande temor, eu precisava sanar, desvendar. Eu fui possuído por aquele bandido e ele usou meu corpo para assassinar Silvio? Graças a Deus, a resposta me tranquilizou. Não fui eu que fiz algo de tão ruim e macabro ao meu colega Silvio. Na verdade, a situação era bem mais complicada. Envolvia o médico legista, Marina e aqueles dois estranhos que compareceram no local e na hora do ocorrido, que eu julgava serem enfermeiros, mas de enfermeiros não tinham absolutamente nada. Eles estavam ali para montar o cenário, onde Silvio seria a vítima e eu o alvo. Mas por algum detalhe que ainda hoje a gente tenta descobrir, o objetivo não foi alcançado. Não quero, não devo, não posso e não vou entrar em detalhes. Consequências poderiam ser trágicas. Coloco apenas que aceitei a proteção dos meus verdadeiros amigos. Com eles estou há décadas estudando, aprendendo, conhecendo, evoluindo. Foi fácil descobrir que nada o que aconteceu foi por acaso, nem a minha presença naquele necrotério, muito menos a entrada na minha vida da Senhora Misteriosa. Vou concluir apenas deixando uma informação para que o meu relato não pareça meio sem sentido, sabe, que não fecham as informações. Quando eu entrei naquela sala e vi a figura levantando na mesa, embaixo de um lençol, sentando na minha frente, soltando sons estranhos, e que eu saí para ir em direção aos meus colegas de trabalho, eu me preocupei com tudo, menos com a noção de tempo. E agora, depois de análise racional, depois de estudar passo a passo, ficou claro para mim que aqueles minutos, poucos minutos, que eu tinha como memória do tempo que demorou o desenrolar da história, até chegar até eles, com eles voltar na sala e depois aguardar a chegada da polícia e outras pessoas, haviam se passado mais de 2 horas. E agora, já mais experiente, chegando ao final da minha caminhada nesse plano, eu pude entender o que eu sempre fui, o que eu achava que era, o que eu gostaria de ser, mas o que eu precisava ser. Foi longa a minha caminhada, mas valeu a pena cada minuto dedicado para conhecer a verdade sobre esses mundos paralelos que nós costumamos rotular de sobrenatural.